o AI-5, promulgado em 69, estabelecia a censura prévia da imprensa, de obras e peças culturais tidas pelos militares como subversivas ou imorais. Durante sua vigência, diversas peças de teatro, músicas e notícias de jornal foram previamente impedidas de circularem nos meios de comunicação e em espaços públicos. Foi durante os governos de Médici e Geisel que o artifício foi mais utilizado. É óbvio que havia censura no regime militar, mas era uma censura, em primeiro lugar, muito pouco profissional. Se botava um guardinha qualquer de esquina, até senhoras, para fazer censura, não sabiam, censuravam besteiras, pornografia. É o seguinte, eles botavam um censor para cada redação. Em geral, por exemplo, ali no Estadão, o censor nem entrava na redação. Os Mesquita não deixavam ele na portaria. E ele, com lápis, lá de vez em quando, ele cortava a matéria. A matéria ficava 2, 3 semanas proibida, depois quando passava a atualidade da coisa, você podia publicar. Uma censura que não impedia que o que realmente importava e importou para os destinos do país penetrasse no imaginário da sociedade, se instalasse nas esferas de produção do imaginário, do ideário e da cultura. Tinha repressão, de vez em quando a polícia entrava nas universidades, prendia um estudante, um professor que estava ligado na guerrilha, né? Mas nunca teve um movimento de repressão violenta das universidades, de fecharem cursos, de proibir publicação de livros, etc. Isso nunca teve. Tinha gente, de vez em quando, que era preso, porque apontava alguma confusão, depois era liberado. Mas tinha comunista na universidade, na época do regime militar, como hoje, que estava há anos na faculdade, né, repetindo de ano, né, só para ficar pregando porcaria para os estudantes. Isso já existia na época. Então essa ideia do terror, da repressão, é muito exagerada. É engraçado porque as pessoas falam de regime militar e da ditadura e da censura. Primeira coisa, todas as publicações da teologia da libertação no Brasil foram feitas durante o regime militar. Porque ela surge durante os anos 70, fora do Brasil, escorre para todo o Brasil e para as comunidades eclesiais de base. Durante os anos 70, pós AI-5, contaminam o Brasil inteiro, nada acontece. Ou seja, que ditadura é essa? Que todos os livros têm toda uma publicação imensa, todos os livros mais famosos do Boff, Jesus Cristo Libertador, Igreja, Carisma e Poder, os Cartas da Prisão do Frei Beto viraram best-seller no mundo inteiro e no Brasil durante a ditadura militar. Eu digo, que ditadura é essa, cara? Então, não há essa censura como se fosse uma censura geral, em que você estivesse andando na rua e dissesse, fora regime militar, e imediatamente alguém te levava para o porão do DOPS para botar no pau de arara. Que porcaria é essa? Isso não condiz com os relatos históricos. Precisamos entender que no Brasil, Picasso foi censurado, o balé de Bolshoi foi censurado, Nelson Rodrigues foi censurado, a revista Playboy foi censurada. Enfim, existia um certo moralismo na terra da pornochanchada. É que nem aquela máxima do nosso já citado, supracitado Carlos Lacerda. Você às vezes quer citar Shakespeare na terra da Dercy Gonçalves. O Brasil não é simples, então existia um falso moralismo que a esquerda cultural, soube explorar muito bem. E de fato, com o crescimento da própria censura, e uma censura muitas vezes abjeta, errando o próprio alvo, vide Nelson Rodrigues, ainda que o intelectual não fosse de esquerda, uma Raquel de Queiroz, por exemplo, ela terá queixas com o período militar. Gilberto Freire terá queixas. João Camilo de Oliveira Torres, em um período anterior, terá queixas. Gustavo Corsão terá queixas. Então, por mais que o intelectual ainda tivesse antipatia e fosse de oposição à esquerda, no que envolvia a defesa do período, eles eram bastante receosos em estabelecer. É que hoje a narrativa é de que, acho que os militares eram à direita. O que, no meu entender, é errado. Os militares, eles eram um movimento revolucionário. O governo Geisel marca o fim do milagre econômico. O primeiro choque do petróleo causa uma crise internacional que atingiu o Brasil frontalmente. Apesar disso, o governo não abandona suas políticas econômicas desenvolvimentistas, cria várias estatais e regula o mercado, levando ao aumento da inflação. Ao mesmo tempo, o governo adota uma conduta dúbia, tomando medidas para a abertura do regime, como o fim da censura prévia e a extinção do AI-5, fechando o Congresso para a aprovação do pacote de abril, que estendeu o mandato do presidente de 5 para 6 anos,
e instaurou os chamados senadores biônicos, que estipulava que 1/3 dos senadores seriam eleitos de forma indireta. Então a antipatia que ela já existia, um presidente que assumiu para ser apaziguador, que pregava quase que o fim do próprio sistema, que deu esperança de eleições diretas em um tempo muito prévio, chega a fechar o próprio Congresso. Nós temos a morte de Herzog, nós temos vários símbolos que acentuam esse desgaste que já estava sendo, digamos, capitaneado pela inflação que estava assim em níveis exponenciais.